Como é que vocês estão? Que prazer imenso eu tenho novamente de estarmos juntos. Hoje, no culto da família. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre libertação da corrupção. E eu gostaria muito da sua atenção porque este culto haverá palavras proféticas. E nós temos que estar atento para tudo aquilo que o Senhor vai ministrar nas nossas vidas hoje. E esta mensagem, ela foi baseada num episódio no final da semana passada, está fazendo uma semana, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e me fez lembrar de um texto que eu tomei como base para essa explanação hoje. E alguns pastores foram até Brasília ministrar e orar pelo nosso presidente Bolsonaro e pelo nosso país, foram orar pelo Brasil. E olhando e ouvindo aquele vídeo, fiquei pensando em um texto similar ao que estava ocorrendo em Brasília. E esse texto está em Daniel, capítulo 5, versículo 13, a parte C do versículo. Diz assim: você é mesmo aquele Daniel? Em outra versão está assim: és tu aquele Daniel? Antes de entrar no texto, preciso construir um pano de fundo para facilitar a minha explanação. O livro de Daniel, com apenas 12 capítulos, e nós fazemos a leitura dele em 1 hora, um pouco mais, um pouco menos. E depois de ler o livro todo de Daniel, nós ficamos com a impressão, com a sensação de que o Daniel do capítulo 5 é o mesmo adolescente que tinha acabado de chegar cativo na Babilônia. Mas Daniel no capítulo 5, ele tinha aproximadamente 80 anos e já estava na Babilônia há quase 65 anos. E por isso a pergunta do rei é altamente relevante para as necessidades do rei, para as necessidades do reino e para as necessidades do povo. Pois o rei Beltesazar não conhecia Daniel. Alguns versículos antes, no capítulo 5, nós percebemos que ele não conhecia Daniel. E ele foi referendado, Daniel foi referendado pela rainha. Nós conhecemos bem a história do rei Belsazar aqui no capítulo 5, porque naquela oportunidade ele promovia um grande banquete para 1000 convidados, entre homens, mulheres e concubinas. E eles beberam o vinho nos vasos de ouro e de prata que foram tirados do templo de Jerusalém. E todos beberam nos vasos da casa de Deus. E na mesma hora em que eles estavam tomando vinho nos vasos da casa de Deus, apareceram na parede dedos e mão de homens que escreviam na parede do palácio. O rei ficou muito perturbado com aquela escrita e ele manda entrar os encantadores, adivinhadores e os sábios. E eles não puderam ler o escrito e nem dar a sua interpretação. Isso deixou o rei ainda mais perturbado. Foi neste momento que a rainha falou para o rei, referendando Daniel. Não vem ao caso aqui, mas seria bom depois você ler o capítulo 5 e você vai ver as referências que a rainha faz sobre Daniel. E uma das referências é: ele tem a sabedoria dos deuses. Aí, depois que o rei escuta
o que a rainha falou de Daniel, ele pergunta para Daniel: você é mesmo aquele Daniel? Sabe o que o rei estava perguntando a Daniel? Vou traduzir. Daniel, posso confiar em você? Daniel, esses 65 anos vividos aqui na Babilônia não mudaram o seu caráter cristão? Daniel, depois de tantas décadas, você não se tornou um corrupto? Daniel, vivendo num país promíscuo, você não se contaminou nem se corrompeu? Daniel, você continua profundo com Deus? Daniel, você ainda ora 3 vezes por dia ao Senhor? Daniel, os prazeres, o lucro fácil, as propinas, a prostituição, os favorecimentos, as concessões, os presentes, não profanaram, não corromperam a sua intimidade com Deus? Daniel, Deus ainda te usa? Deus te revela as coisas ocultas? Como fazia antigamente para você, Daniel? Daniel, nada mudou na sua vida de verdadeiro servo de Deus? Daniel, depois de tantos anos vivendo aqui na Babilônia, você ainda continua íntegro? Percebe o que aquela pergunta do rei trazia de peso para Daniel? Pois a única salvação do rei era a vida íntegra de Daniel, a salvação do nosso país, a salvação do Brasil, passa pela nossa integridade com Deus. E a pergunta do rei ecoa até hoje. Ela vem assim: você ainda é aquele mesmo cristão? Nós somos ainda aquele mesmo cristão? E eu, olhando e observando a posição austera de um militar, como é o nosso presidente, foi exatamente isto que pensei. A salvação do Brasil passa pela nossa integridade e santidade com Deus. Era isso que o presidente poderia estar pensando e olhando para aqueles pastores. Eu posso confiar nos conselhos que vocês estão me passando? Porque a salvação do país passa pela nossa integridade e santidade com Deus. Irmãos, nós não somos ativistas políticos, não. Nós somos proclamadores da justiça. Nós somos proclamadores do reino celestial. Nós somos proclamadores das palavras proféticas. Nosso país não precisa de bandeirinha partidária. Chega, não é isso que ele precisa. O nosso país precisa de profetas que proclamem o reino celestial, como eu e você. Olha o que está escrito em 1 Pedro 3,15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. A nossa resposta não tem que ser carregada de partidarismo. Não. Ela não tem que ter disputa. Não. Ela tem que ser com mansidão e temor. A qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É desta atitude que o Brasil precisa. Eclesiastes 10:20 vai dizer o seguinte: nunca
faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento, não zombe dos poderosos, nem mesmo em seu quarto, pois um passarinho poderia contar a eles, tudo o que você disse. Não fale mal dos governantes, não fale mal das autoridades, não fale mal do país. Isso está em Romanos 13, que é um tratado de como nós devemos nos dirigir às autoridades constituídas por Deus. E nem compartilhe, e nem consente com ele. Nada de postar figurinha para lá e para cá. Você não fala, mas posta. Então, está errado. Salmo 50, 18. E não aceitamos, nós não aceitamos, e nem andamos segundo os conselhos dos ímpios. Salmo 1:1. O nosso conselheiro é Deus, é Deus. Queremos mesmo sarar a nossa terra? Você que está me ouvindo, meu irmão amado, meu ouvinte, queremos mesmo curar a nossa terra? Nós queremos mesmo isto para a nossa terra, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa posteridade? Se nós queremos, se a resposta foi sim, eu quero, nós queremos, então nós devemos primeiro converter o nosso coração ao Senhor. A nossa nação precisa conhecer e experimentar a nossa profundidade, a nossa intimidade com Deus. Nós estamos vivendo tempos de guerra. Estamos em tempos de levantar altares. Estamos em tempo de restaurar altares. E os primeiros altares a serem restaurados, os primeiros altares a serem levantados, são os altares familiares. Temos que restaurar alguns altares na família, como o altar da mesa, Apocalipse 3:20, o altar do leito matrimonial, Hebreus 13:4, o altar da sala, Cantares 2:4, o altar do quarto, Jeremias 9:21. Para restaurar a nossa nação, temos que ter altares familiares restaurados no Senhor. As últimas palavras do Senhor ao povo antes do nascimento de Jesus foi em Malaquias 4, 5 e 6. E o Senhor enviará o profeta Elias, e haverá uma conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que isto significa? Isto significa que haverá uma conversão dentro dos lares. Haverá uma conversão dentro da família. Só assim nós podemos sarar a nossa terra. É o que diz em Malaquias 4:6. Para que eu não venha e traga maldição à terra. Okay? É exatamente essa conversão nos lares, essa conversão na família que o Brasil precisa para ser transformado, mudado, convertido, restaurado. Só podemos restaurar o nosso Brasil se tivermos um lar restaurado, se tivermos em casa altares levantados, erigidos ao Senhor. Olha só o que diz Isaías 26. Entre nas suas casas e fechem as portas atrás de vocês. Isaías 26, 20. E vamos restaurar o nosso altar. Vamos derrubar todos os altares levantados em favor de Baal.
O rei esperava o mesmo Daniel para salvar a nação. É o que o rei esperava de Daniel. Provérbios 21:1 diz assim: para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Precisamos entender o princípio do altar familiar. Se eu entender este princípio, eu saro a minha casa, eu saro a minha igreja e eu saro o meu país. Quando entendemos o princípio do altar da mesa, a mesa não se transforma em glutonaria. Quando entendemos o princípio do altar, do leito matrimonial, o leito, não se transforma em prostituição e adultério. Quando entendemos o princípio do altar da sala, ela não se transforma em iniquidade. Quando entendemos o princípio do altar do quarto, ele não se transforma em morte. Isso está lá em Jeremias 9:21. Pois altares são lugares de transferências. Altares são lugares de transferência. Nós somos o sal que faz flutuar. Entre outras propriedades do sal, eu só peguei uma. O sal faz flutuar. É muito difícil alguém morrer afogado no Mar Morto, porque a salinidade do Mar Morto é muito alta. Então, ele flutua. E como nós somos sal, nós não vamos afundar na corrupção que o país está atolado. Nós iremos flutuar. Mateus 5:13. É mais importante ser do que ter. Nós somos o sal. Nós não só temos, nós somos o sal. Profundidade com Deus. Nós precisamos ter. Não podemos ser rasos com Deus. Quanto mais sal eu produzir, mais eu vou estar em contato com Deus, mais eu serei profundo com Deus. A libertação da corrupção passa pelas nossas mãos. A corrupção do país passa pela minha mão, pela tua mão. Pois a bênção do Brasil está em nossas mãos abençoadas. Está lá em Deuteronômio 28:8. Lembra da vida de José, do Egito? Tudo que ele tocava era abençoado. O Egito sobreviveu, porque José era abençoado por Deus. Nosso país irá sobreviver, a tua família irá sobreviver, porque a tua mão é abençoada por Deus. Creia nessa verdade, meu querido. Assim como o profeta Elias confrontou um espírito forte, maligno, representado na pessoa de Jezabel, hoje nós enfrentamos alguns principados fortes e malignos aqui no Brasil, que são combatidos com altares erguidos ao Senhor, pois altar define trono e trono define governo. Vou falar mais uma vez. Altar define trono e trono define governo. Que altares tem na sua casa? Dependendo do altar que você tem na sua casa, veja para quem você está definindo trono. E o trono define governo. Você entende por que nós devemos ter altares levantados, erguidos ao Senhor? Porque nós vamos definir o trono e vamos definir quem é o governo dentro da minha casa. Por este motivo, devemos destruir todos os altares que temos distraidamente erguidos em casa. Deus precisa voltar a governar os nossos lares,
voltar a governar as nossas vidas. Foi o que eu falei, são concessões. Quantas concessões nós abrimos e as coisas vão entrando devagar, pouquinho, pouquinho. Quando nós nos apercebemos, temos altares erguidos dentro de casa a Baal. E o governo não é mais de Deus, é de Baal. Vamos acabar e destruir esses altares. Irmãos, o Brasil precisa da sua santidade com Deus. Entre na tua casa e quebre todo altar a Baal, como fez Gideão, Juízes 6, 25 e 26. Deus te colocou neste culto da família, pois você e todos nós, em unidade, faremos a diferença na nação brasileira. Faremos também diferença em outros países. Faremos também diferença na nossa família, porque nós podemos oferecer para a nossa família, para o Brasil, para outras nações, a cura. Nós podemos oferecer alimento para as nações. Isso está lá em Ezequiel 47, 12. Veja também os textos. Salmo 1, 3, Apocalipse 22, 2. E também João 15, 16. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não se iluda. Só nós temos o caminho da cura. Somente nós temos o caminho do alimento. Somente nós temos o caminho da água da vida para o nosso Brasil, para a nossa família, para a nossa nação, para outras nações. Não permita que o diabo venha enganar com mentiras. Quem tem a solução para a família, para o país, somos nós, os remidos, os salvos, os resgatados, os santificados em Deus, que é você, que somos nós. Só nós temos. Vamos profetizar em favor da família, em favor do país, para termos uma vida sossegada e quieta. Isso está em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, você é um profeta de Deus. Então, levante a sua voz e profetiza. Começa a profetizar na tua casa. Começa a profetizar no seu cônjuge. Comece a profetizar nos seus filhos. Vamos orar pela libertação da corrupção do nosso país. Vamos orar pela libertação de altares levantados a Baal dentro da nossa casa. Vamos orar pela libertação de altares levantados a Baal dentro da nossa família. Deus espera a nossa posição em Cristo para mudar a nossa família, o nosso país, o mundo. Querido, eu queria orar com você para encerrar essa mensagem. Eu quero orar com você para que você entenda que a libertação da família, do nosso estado, do nosso país, da nossa família, do mundo, passa por mim e por você. Vamos orar? Senhor, neste momento, que todos aqueles que estão me ouvindo e que possam ver este vídeo depois, possam ser conscientizados de que a libertação de famílias, de lares, do país, de outras nações, de nossas famílias,
passa pelas nossas mãos, como está em Deuteronômio 28:8. Pois as nossas mãos são abençoadas por ti, Senhor. Aonde tocar a nossa mão, onde pisar a planta dos nossos pés, é terra nossa, é possessão tua. E nós devemos profetizar sobre todas as situações, que o seu povo entenda isso. E a partir de agora, nós possamos começar a profetizar sobre situações para serem mudadas. Que Deus te abençoe. Uma semana vitoriosa para mim e para você. Que Deus te abençoe. Foi um prazer imenso estar com você. Que Deus te abençoe.